Olá, você que nos acompanha de casa pela TVL e a partir de agora também pela Rádio EL, em mais uma edição do programa Fala Deputado. O espaço em que os parlamentares catarinenses vêm trocar ideias aqui com a gente sobre os projetos que vêm apresentando na Assembleia Legislativa, os debates que vêm encampando e os reflexos disso no dia a dia da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Deca Maia do PP, ele que na verdade se despede da Assembleia Legislativa depois de um período de 60 dias de suplência, um período em que deu para mostrar um pouquinho daquilo que ele trouxe de propostas aqui para a Assembleia Legislativa, que com certeza vão ter continuidade, porque ele não vai deixar esses assuntos que foram levantados aqui morrerem assim. Tudo bem, Deca? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem, querido. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui contigo novamente. Deca, quando você esteve aqui com a gente na primeira ocasião, quando da tua chegada no Parlamento Catarinense, você colocou algumas das principais demandas, os principais desafios, debates que você traria aqui para a Assembleia Legislativa, especificamente no que diz respeito ao sul do estado, que é a região que você representa aqui no Parlamento Catarinense. E uma das questões que foram muito debatidas foi a questão da segurança pública, que é uma questão estadual, sim, mas o sul do estado tem uma demanda em especial em relação a isso. Eu aproveitei, inclusive, a questão da vinda do secretário Gruba aqui para fazer uma manifestação com relação, me solidarizando, né, porque eu acredito que ele, como secretário, tem a noção absoluta da responsabilidade que ele carrega consigo e nem tudo aquilo que se quer fazer a gente consegue, né? Então, inclusive, ele fez um texto posteriormente, na edição de um jornal, né, estadual, e eu me manifestei aqui na tribuna da casa, dizendo que realmente o secretário tinha razão quando ele relaciona a questão da segurança pública à questão social, né? Essa desestruturação familiar, né? E as consequências que isso está causando para a sociedade, não só catarinense, mas também brasileira, né? As pessoas não vão para a marginalidade de graça, elas procuram a marginalidade muitas vezes como única alternativa de sobrevivência. Então, eu acredito que só vai se resolver a questão da segurança pública, lógico, a necessidade do efetivo e tudo isso que tanto se questiona, né? Mas a presença do Estado, né, de uma maneira mais ostensiva, mas principalmente com relação a essa questão da qualidade de vida das pessoas que precisam muito, né, de oportunidades. Né? Essa juventude que muitas vezes não tem a oportunidade de conseguir ter uma vida digna, não tem em casa a estrutura que precisa, busca na marginalidade uma forma de sobrevivência. É mudar o foco, né? Não é deixar de trabalhar a consequência, mas principalmente atuar na causa, né? Preventivo, né? Eu digo assim, o custo de um jovem desse num centro de recuperação, né? É muito maior, né? É uma coisa absurda, enquanto que o investimento que se faz nas creches, nessas crianças que serão as futuras gerações, nem se compara. Então, é melhor que se invista mais nesses que, na realidade, precisam do esforço do Estado de trazê-los para dentro, inseri-los dentro da nossa sociedade. O custo é muito menor se fizer isso de forma preventiva, para que se evite lá que esse menino lá com 12, 13, 14, 15 anos de idade já tenha aí a vida praticamente perdida, né? E num custo que a gente sabe qual é. E quem paga essa conta somos nós, não é o Estado, somos nós. E é uma ação emergente, né? Especialmente no sul do estado, que tem índices de violência bastante grandes. Fundamental que se faça isso e que se discuta isso. E que, de alguma maneira, se encontrem as soluções. Porque não se pode jogar toda a responsabilidade para o Estado. Nós, como sociedade, nós como cidadãos, como brasileiros que somos catarinenses, nós temos a responsabilidade também. Não apenas de cobrar, de achar que o Estado é responsável por tudo. Eu pago imposto e é o suficiente. Não, não é isso. Nós temos responsabilidade, sim, com o meio que a gente vive. O mundo que a gente vive é o nosso mundo. É localizado, é a nossa família, é a nossa vizinhança, é o nosso bairro, entendeu? Então, as demonstrações que a gente tem que dar é de sentimento participativo. A gente tem que participar, tem que ser responsável por tudo. Não é achar que o Estado vai resolver a nossa vida. Nós temos que dar os bons exemplos, nós temos que ter as atitudes corretas. Até porque esse tipo de ação acaba replicando, lógico, né? A referência, família, tudo, a base de tudo é a família. Deca, saindo da segurança pública, indo para uma outra área bastante próxima, que é a da justiça e cidadania.
Você trouxe aqui para a Assembleia também a demanda da necessidade das obras de ampliação do fórum lá de Tubarão. Como é que está essa situação? Alguma evolução nesse sentido? Do fórum, do presídio feminino também, né, que era uma demanda que se tinha reprimida. E, coincidentemente, eu tive a sorte de, tanto o fórum quanto o presídio, eu poder trazer boas notícias para a nossa gente lá, né? Que o processo licitatório, tanto do fórum quanto do presídio, já vão ter início, e as obras aí, em questão de um ano e pouco aí, eu espero que se torne uma realidade, né? Já dá para começar a comemorar essa conquista. Eu digo sempre o seguinte, que não se pode criar expectativa, né? O que faz as pessoas, na realidade, terem essa avaliação tão ruim dos políticos é essa expectativa que se cria e muitas vezes não se cumpre. Então, eu digo sempre que se tem que ter muita responsabilidade quando se gera expectativa. Então, eu acredito que por aquilo que, na realidade, eu recebi de informação, nós teremos, sim, a possibilidade de, em pouco tempo, ver realizada a obra do presídio feminino de Tubarão, que para a comunidade do Humaitá de Cima, que é uma comunidade que há muito tempo pede para a retirada daquela estrutura hoje que na verdade foi adaptada, né, e hoje é o presídio feminino, seja uma realidade, e também a obra de ampliação do fórum, de readequação, né, da estrutura que tem lá, e ampliação do fórum também se torne uma realidade. Eu imagino que os deputados que representam o sul do estado aqui na Assembleia Legislativa vão continuar levantando essa bandeira que você... Né? Eu estou substituindo, na verdade, quem me oportunizou, a bancada, o meu partido, o PP, né, me oportunizou estar aqui, mas eu tenho um agradecimento todo especial ao deputado Comim, que me cedeu, e eu delego a ele a responsabilidade de dar continuidade nessas demandas aí que a gente trouxe para a Assembleia e que são de fundamental importância, que tenham continuidade. Outra demanda que você trouxe e que não é uma novidade para a gente é a questão da infraestrutura, especificamente no que diz respeito à questão das rodovias. O sul do estado demanda uma atenção especial nesse sentido também, até para a escoação da produção que existe naquela localidade. Com certeza, essa questão de logística, o país perde muito, né? E o último gargalo da 101 está dentro do município de Tubarão. Aliás, nós tínhamos um prejuízo dobrado, porque o gargalo inicial, que era o Morro do Corte, lá do Formigão, que é a ponte Ferraz-Cavalcante, né? Que fica dentro do município de Tubarão, que na verdade está em cima do Rio Tubarão, passa pelo Rio Tubarão, é a ponte que, na verdade, liga a BR-101, né? O lado do Morro do Corte, que é uma obra que também está sendo finalizada, né? E a ponte Anita Garibaldi. A ponte Anita Garibaldi hoje é uma realidade, foi inaugurada, mas já estão até recapando, né, a ponte. Eu passei por lá a questão de semana passada, na sexta-feira, e eles já estavam recapando a ponte, porque já tinham buracos na estrutura do asfalto. Quer dizer, que é uma pena, né? Uma ponte que acabou de ser inaugurada. Sim, já uma obra recente. É uma obra recente. Então, mas tudo bem, o gargalo foi resolvido da ponte Anita Garibaldi, mas agora falta a questão da finalização da obra do túnel do Corte, lá do Morro do Corte, né? Que é o túnel que está dentro do Morro do Corte, e a finalização da obra da ponte Antiga Ferraz-Cavalcante, que certamente terá um novo nome. Ainda há alguns gargalos no processo de duplicação do trecho sul. E o prejuízo para nós é enorme, né? Porque, aliás, para o país é enorme, né? Olha quantos milhões, bilhões nós perdemos aí com esse atraso. E eu procuro, viu, Juca, fazer uma relação com o tempo que se levou para fazer os 4.700 quilômetros da BR-101, que liga o Rio Grande do Sul à Bahia, que foram 12 anos, 4.700 quilômetros, enquanto que para a duplicação de 370 quilômetros, que é o universo dentro do nosso estado, nós estamos indo para o 20º ano. Então, alguma coisa está errada com toda essa tecnologia, com todas as facilidades que a gente tem hoje. A gente levou quase que o dobro do tempo para duplicar um trecho de 370, enquanto que eles fizeram 4.700 quilômetros dentro do regime militar, com toda a dificuldade que se tinha, mas lá, pelo jeito, as coisas funcionavam. Então, alguma coisa está errada. E muito errada, né? Porque toda obra pública ou leva muito tempo, ou então, quando acabada, acaba sendo, de alguma maneira, não aquilo que a gente imaginava, né? A qualidade não é aquela que a gente tanto queria. Por isso a importância dos parlamentares também estarem atentos a essa situação, né? Acho que é isso, né? Uma outra que você trouxe aqui para a Assembleia Legislativa é no que diz respeito à questão dos hospitais e da alimentação que é oferecida dentro dos hospitais. Você trouxe uma proposta que se transformou num projeto de lei
que reserva um determinado percentual para alimentos orgânicos na alimentação dos hospitais. Foi. Na verdade, o nosso maior remédio é aquilo que a gente come, né? Então, a gente é aquilo que a gente come, né? A gente é o que come. Eu faço isso porque, na verdade, é uma coisa que eu me identifico, né? Sou uma pessoa que cuida muito da alimentação e alimentação é tudo na vida da gente. Então, eu imagino que alguém que está dentro de um hospital tem que ser alimentado com aquilo que há de melhor, né? Que seja uma alimentação que também sirva como remédio. Para ajudar no processo de recuperação. E a questão dos agrotóxicos é um negócio muito delicado, né? A gente não pode aqui querer criar um ambiente, sabe, contrário a essa questão do uso de defensivo agrícola, mas você tem que se ter muito cuidado. Acho que é um tema que tem que ser debatido, né? E de alguma maneira, as pessoas também têm que saber o que estão comendo, né? Tem que ter essa informação. E essa questão do projeto de lei pedindo para que os hospitais públicos, né, possam, em algum determinado momento, estabelecer que pelo menos 50% da alimentação que seja disponibilizada para os pacientes seja de alimentos orgânicos. Isso é para chamar a atenção. Eu sei que isso talvez demore algum tempo, mas é um tema que tem que ser discutido, tem que ser debatido. As pessoas têm que ter pelo menos uma ideia daquilo que estão comendo, saber se aquilo tem ou não, a quantidade de agrotóxico que tem, porque muitas vezes isso não se tem um controle, o Estado não consegue ter o controle absoluto, né, de como está sendo usada essa questão dos defensivos agrícolas. E além do que ainda tem um viés econômico, né, que é a mesma coisa que se apresenta num outro projeto que você trouxe aqui para casa, que é sobre a comercialização de mel originário de abelhas sem ferrão. Sim. Também tem um viés econômico muito importante. Essa é uma demanda lá, na realidade, do município de Santa Rosa de Lima, né, que é a capital dos orgânicos, né, de Santa Catarina. E que, uma coisa ligada com a outra. Uma coisa ligada com a outra, está diretamente ligada. Então, a questão é da comercialização, né, porque existia a possibilidade da criação dessas abelhas. São mais de 300 espécies, né, de abelhas sem ferrão. Né? A gente conhece a abelha com ferrão, né, que é essa abelha africana. E essas outras, essa variedade de mel, na verdade, são advinda de 300 tipos de espécies de abelhas. Né? É um universo louco isso, né? A maioria das pessoas não conhece isso. Mas, então, a ideia do projeto, essa alteração do projeto original, que é do ex-deputado e presidente dessa casa, Juarez Ponticelli, junto com o deputado Zé Ascari, é de possibilitar a comercialização daquilo que já hoje se tem como possibilidade, que é a criação desse tipo de abelha para poder ter o mel como fonte de renda também, né? O mais importante é isso, porque esse tipo de abelha pode se criar em qualquer lugar. Pode se criar na cidade, em qualquer circunstância, porque é um bichinho inofensivo e, de alguma forma, cria a possibilidade de gerar uma fonte de renda para as famílias. E a agricultura familiar é quem mais ganha com isso, né? É isso, né? Todos ganhamos, né? Deca, um assunto que você trouxe já no nosso primeiro encontro e que vem sendo uma batalha tua, até para a gente finalizar o nosso programa de hoje, que chega ao fim, é a questão dos idosos. Passa muito rápido, né? Muito, né? 15 minutos passou voando. É uma luta tua, inclusive pessoal, no sentido de estabelecer uma política pública clara de atenção aos idosos. Isso é uma coisa que eu tenho... na realidade, não deveria ser uma bandeira. Deveria ser uma bandeira de todos. Nós todos vamos envelhecer, né? Eu tenho 54 anos. Eu tenho uma mãe que é idosa, assim, e valorizo muito o idoso, respeito muito o idoso. E nós, como brasileiros, nós temos que usar como referência os países como os Estados Unidos, na Europa, como eles tratam os idosos. Que lá eles têm a atenção do Estado. E o Estado fica responsável pelo idoso. E tem muita gente que tem dificuldade, né? Hoje as famílias, grande parte das famílias vive em função da aposentadoria que os idosos recebem, né? Hoje o idoso, o avô e a avó viraram pai e mãe de muitas crianças. Então, hoje em dia, todo tipo de dificuldade que essa gente vive, não se tem uma estimativa, o Estado não se interessa. Me parece que não existe a mínima vontade de tentar, pelo menos, saber qual é a realidade do idoso. E nós estamos falando de uma situação que vai ser cada vez pior. E quanto antes se tiver o idoso como prioridade, mais fácil vai ser de se enfrentar essa situação, que daqui a poucos anos, algumas poucas décadas, serão 30% de idosos. A nossa população de idosos hoje em Santa Catarina é algo em torno de 1 milhão. Vai dobrar daqui a pouco, entendeu? Eu, daqui a 10 anos, já sou idoso.
E de alguma forma, mas eu sou saudável, eu nunca, nunca tive nenhum tipo de doença, mas tem muita gente que precisa, né? Precisa ser atendida. Então, essas políticas públicas, essa discussão sobre o quanto é importante a participação do Estado, essa mão estendida do Estado, essa garantia de que essas pessoas vão poder envelhecer e vai ter alguém olhando por elas, é fundamental que se faça, que se discuta isso e que de alguma maneira as pessoas não se sintam abandonadas. Depois de uma vida inteira dedicada, de uma vida inteira pagando impostos, é justo que essas pessoas tenham do Estado a contrapartida. E é uma bandeira que eu tenho certeza que você vai continuar defendendo mesmo não estando na Assembleia Legislativa. Continuo sempre, querido. Isso é uma questão de honra para mim. Decan, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Agradeço. Parabéns pelos 60 dias de suplência. Muito obrigado, querido. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima.